Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 4 de janeiro de 2026, a lição 2 de hoje, ela tem como título Comunhão no Evangelho. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos 3 até 8. E o que nós podemos observar aqui, que o apóstolo Paulo ele tem uma grande admiração, alegria, gratidão aos cristãos de Filipos, pela verdade e a comunhão cristã que eles tinham, onde todos participavam na proclamação do Evangelho e tinha uma amizade entre eles muito grande, de amor, de fraternidade e, acima de tudo, na confiança na obra de Deus. E o apóstolo Paulo agradeceu, por essa comunhão que eles mantinham, que eles realmente mostravam verdadeiramente adoradores de Deus, onde eles tinham uma fé enorme, principalmente pelo apoio que eles davam a Paulo durante o trabalho da evangelização. E Paulo motivou os filipenses a continuarem assim, a serem fiéis, perseverantes e se fortalecessem na confiança em Deus, onde Ele, Deus, finalizará a vida deles na segunda vinda de Cristo, e essa é a esperança que Paulo dá para eles. O apóstolo, ele inaugurou essa igreja de Filipos, e isso explica, assim, esse tom caloroso de comunhão cristã que permeia essa carta, por ele conhecer bem as pessoas de lá. Embora Paulo estivesse preso, ele tinha aquela igreja de Filipos e seus membros dentro do seu coração, onde ele tinha uma gratidão enorme por eles. Ele sentia saudade dos irmãos, e ele fala até num profundo afeto que ele menciona em Filipenses 1:8, porque eles amavam realmente a Jesus e agradecia por eles. E a sua oração de graça nos dá um vislumbre da intercessão que realiza por nós no céu. As palavras em Filipenses 1:3 são assim, um pouco assim, de adjetivos, que eram ambíguas, destacando a forte relação entre Paulo e Filipenses. Geralmente o verso é traduzido como se Paulo se lembrasse deles assim em coração, em oração, e se eles lembrassem deles assim constantemente, onde eles tinham um significado muito grande para o apóstolo Paulo, e ele, Paulo, se lembrava constantemente deles. É interessante observar que o apóstolo Paulo descreveu a sua prisão assim, de maneira bastante positiva, enxergando-a como uma oportunidade da confirmação do Evangelho ali dentro. Ele diz lá em Filipenses 1:7, e esses dois termos jurídicos indicam que seu julgamento estava próximo, mas também mostram que ele estava ativo, compartilhando o Evangelho como soldados e visitantes. E o que nós podemos ver na lição de hoje, que é domingo 4 de janeiro, o apóstolo Paulo era prisioneiro em Roma, onde ele envia essas cartas para as igrejas próximas. Ele escreve essa carta, uma epístola direcionada às pessoas cristãs de Filipos, e ele entra em contato com eles ali mais ou menos 10 anos depois de ter fundado a igreja, depois que alguns residentes haviam ali sido batizados, que fundou a igreja de Filipos nessa época, que o ajudaram muito na proclamação do Evangelho, e junto com eles estava uma vendedora de púrpura chamada de Lídia, e também estava o carcereiro
quando este estava preso e que recebeu de Paulo toda a orientação, ele foi batizado e passou assim o evangelho da verdade para ele, e ele acabou se convertendo e indo para essa igreja lá em Filipos, e onde ele pregou o evangelho. E assim eles formaram assim, um núcleo assim, bem coeso dentro dessa igreja de Filipos. A igreja estava em um momento assim ruim de perseguições, e Paulo tinha que enviar uma mensagem para confortar, para admoestar, dar ânimo de esperança, que ele envia esta carta quando ele estava no cárcere lá em Roma. Se nós podemos resumir essa maravilha dessa carta, seria que todos tivessem assim satisfação, alegria de vivenciar a fé em Cristo e tivessem comunhão no Evangelho da verdade. Isto Paulo com os irmãos de Filipos é algo assim claro a todos nós, porque a vida cristã, independente das dificuldades que nos trazem sim alegria, porque traz alegria, porque nós temos a fé em Cristo. Isso nos faz mais seguros e persistentes na pregação do Evangelho. Senão a vida cristã não seria realmente algo bom para as pessoas. Nós temos que ser imitadores de Cristo, que sofreu e morreu por nós na cruz do Calvário, e mesmo crucificado, ele fez isso por amor. E assim nós devemos ser imitadores de Jesus nos seus atos de bondade, de amor e misericórdia. E devemos nos interessar pelas pessoas, de todas as classes, de nós passarmos realmente essas boas novas, para que eles vejam realmente o que é ser um cristão. Devemos fazer isso dentro do nosso hall de amigos, e fazer com que essas pessoas sejam nossos amigos e que eles passem realmente a amar a Jesus. E Paulo é muito carinhoso, como os cristãos de Filipos, nessa carta, ele dedica assim uma atenção especial para esses filipenses. E com essa primeira igreja ali na Europa, ela começou assim a desenvolver, porque realmente as pessoas sentiram realmente essa fé em Cristo. E em Filipenses capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês. Paulo falando, como é gostoso, como é bom lembrar de vocês, Filipenses, lembrando momentos que ele havia passado junto com esses cristãos ali de Filipos. E já no verso 4, desse mesmo capítulo de Filipenses 1, ele diz lá: fazendo sempre com alegria, súplica a todos vós em todas as minhas orações. Mostrando aqui que Paulo, nas orações, ele lembrava dos seus amigos ali de Filipos, o qual realmente passaram a fazer parte da família dele. Paulo mostrando constantemente que ele tinha uma amizade grande ali com aqueles filipenses, mostrando que ele sentia bem com eles. E assim ele orava por eles, orava por cada pessoa da igreja de Filipos. E já no verso 5, Paulo diz: lembrando da união e da cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Falando Paulo da disponibilidade desses cristãos de Filipos em ajudar a proclamar o Evangelho. E na sequência, no verso 6, o apóstolo dá certeza a eles quando ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo aqui fala que foi Deus que, através do seu poder, do Espírito Santo, que os convenceu ao arrependimento, e que só será terminado toda essa obra na segunda vinda de Jesus, que está se aproximando de nós hoje, pelos sinais que o próprio Jesus Deus lá em Mateus 24. E que isso nos levará todos nós, junto com essas pessoas para trás, que foram as primeiras igrejas, todos nós juntos estaremos na eternidade. E Paulo afirma que a nossa vida, ela é uma caminhada,
E ninguém está pronto, né? É uma transformação que ocorre a cada dia, né? Isso é que nem um pé assim, por exemplo, de maçã, por exemplo, né? Tudo ela tem seu tempo na maturação, né? O cristão também é assim. Se você arrancar, por exemplo, uma maçã sem ela estar vermelha, ela não vai ficar vermelha, ela vai apodrecer, ela vai realmente, devido à acidez dela, ela vai deteriorar. E assim também nós cristãos, nós que somos cristãos, que nós vamos atingindo uma maturação, um crescimento espiritual dentro dessa caminhada, né, com Cristo. Não podemos avaliar nossa vida cristã pelo que nós estamos passando agora. Nós podemos ter aflições, problemas, né, como também os filipenses tiveram, as pessoas de Colossos também tiveram, também foram perseguidos, mas a vida nossa não acaba aí. Ela continua e nós vamos vencendo cada etapa, pouco a pouco, e não há lágrimas que durem a noite inteira. Mas amanhã é um novo dia que virá alegria através do poder de Deus. Temos que esperar que o sol da justiça, que é Cristo, que Ele nos ilumine e nos liberte desses momentos difíceis e no tempo correto. E o processo de provações, haverá uma maturação e seremos mais que vencedores em Cristo. E até Jesus voltar, nós estaremos mais experientes, mais maduros, mais prontos, né, para realmente estar nas mansões celestiais. E Paulo justifica suas palavras no verso 7 desse mesmo capítulo. Ele diz lá: aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E Paulo fala isto, né, por ele ser realmente um homem experiente, porque os cristãos de Filipos fizeram bem ao apóstolo Paulo na convivência que ele teve com eles. E assim Paulo os amava, tanto que no verso 8 ele fala algo lindo que o apóstolo Paulo fala. Olha o que diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tem de todos vós na terra da miséria de Cristo Jesus. Você já pensou? Meu amigo, como era Paulo amava essas pessoas, essas igrejas, né? Aqui Paulo dá a entender que ele desfrutou de uma amizade sincera, pura, com os filipenses. E assim, meu amigo, minha amiga, que você deve aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. Que você possa ter essa certeza de ter também essa amizade com Jesus, para que você possa amadurecer, crescer ao lado do seu Senhor. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.